Oi, tudo jóia? Fê tá aqui. Estou aqui com o Gabriel. Tudo bem, Bruna? Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde. Fernando, Gabriel, deixa eu ajustar aqui a nossa câmera. Agora foi. Bom, hoje eu que estou aqui no escritório de vocês. Muito obrigada por estarem me recebendo. Queria, primeiro de tudo, agradecer essa parceria do escritório do Brasil Salomão com o BDAIAN Exchange, que é uma parceria de longa data, e vocês são responsáveis em atender todos os nossos clientes que se internacionalizam e tem as mais diversas demandas do planeta que a gente tenta solucionar, não só aqui no Brasil, como fora também com o Fernando, lá em Portugal, por exemplo. Então, eu queria bater esse papo para a gente tirar um pouco das dúvidas principais e poder aí ajudar todo mundo a esclarecer e dar um norte, né? Por onde começar esses caminhos de internacionalização. Queria começar perguntando para o Fernando quais são os principais cuidados jurídicos essenciais ao iniciar um processo de imigração para Portugal. Claro, Bruna, olha, obrigado, é sempre um prazer estar com você e com todo o seu time. Indo direto no ponto, que eu acho que é importante a gente tratar, eu sempre digo que imigrar exige planejar. Nos últimos tempos, Portugal tem virado suas políticas imigratórias para modificar as regras. E, portanto, essa modificação tem representado algum endurecimento das regras, né? A gente tem acompanhado nas notícias e no jornal que a legislação tem mudado e está mudando. Então, é fundamental que um processo migratório exija uma preparação que vai passar necessariamente nos dias atuais por primeiro obter um visto para se mudar a Portugal, para depois ir ao país. Esse visto sempre é obtido no local de residência e, portanto, não faz mais sentido e hoje nem é mais possível as pessoas irem a Portugal e tentarem se regularizar no país. A gente está muito acostumado a ver isso nos Estados Unidos, em que não é possível entrar no país sem visto e também é impossível se regularizar nos Estados Unidos sem visto. Portugal tem uma política migratória e teve durante muitos anos uma política migratória bastante mais permissiva e esse cenário muda a partir desse ano, de maneira que ir a Portugal exige um planejamento imigratório, especialmente para a obtenção de vistos. Tá bem? Eu acho que é a primeira recomendação que eu faria como um passo essencial para emigrar. A gente tem acompanhado aí com vocês alguns processos, e inclusive esse processo exige também a abertura de uma conta corrente em Portugal, né? Um depósito, que são trabalhos que a gente presta aqui para os clientes também, né? Essa abertura de conta internacional, essa transferência dos primeiros recursos, que também são exigidos antes do cliente, né, embarcar para essa nova moradia. Inclusive, ele tem que ter essa parte também financeira organizada já. Exato, um processo de visto, como eu dizia, vai passar por fases, como obter números fiscais em Portugal, tratar da abertura de conta, mostrar a existência de fundos e de meios de subsistência no país, além de uma moradia ou de algum lugar para se alojar. Então, nesse processo a gente orienta tudo isso e vocês sempre dão suporte nas questões relativas a câmbio, abertura de conta. Eu acho que é uma parceria importante e que permite ao cliente ou ao interessado em imigrar chegar no momento de efetivamente viajar a Portugal. Isso vai ser um processo que costuma durar cerca de 30 a 60 dias no processo de emissão de visto e a gente, obviamente, acompanha tudo isso. Muito bom. E, Gabriel, para quem está se mudando de país, se internacionalizando para Portugal, qual é a necessidade? Existe uma necessidade de mudança formal da residência fiscal dessa pessoa? Bom, primeiramente, Bruna, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, a gente poder falar um pouquinho desse tema tão importante, né, para quem está planejando se mudar para Portugal, até para aquele que já foi e não pensou previamente no dever de casa. É muito importante considerar a mudança de domicílio fiscal, Bruna.
Portugal, assim como os países da OCDE, e via de regra, com algumas exceções, os países adotam o mesmo critério, que é o critério da residência fiscal, né, para fins de transformar aquela pessoa num contribuinte ou não naquele país. Então, muita gente confunde a residência com a cidadania. Eu não sou cidadão português, eu continuo cidadão brasileiro, vou apenas residir em Portugal e, portanto, eu não devo nada ao fisco português. E aí que mora o perigo, né? Residência e cidadania são coisas distintas. Muitas vezes a cidadania, né, ela vai passar pelo processo que o Fernando aqui tão bem faz em prol dos nossos clientes, mas a cidadania é quando você adquire direitos civis relacionados àquele país. Né? A residência, ela diz com o seu domicílio, o local que você elegeu como local da sua moradia, do seu centro habitual de negócios, de atividades. Então, no momento em que eu decido mudar para Portugal, ainda que não tenha cidadania, eu vou me tornar, se eu for para Portugal com um ânimo definitivo, né, com o intuito de lá ficar, eu vou me tornar um residente fiscal em Portugal. Né? E se eu não comunico aqui às autoridades brasileiras, quer dizer, se eu não faço o processo de saída fiscal, eu continuo, aos olhos da Receita Federal, também residente aqui no Brasil. E aí nós temos um problema, né? Porque se eu tenho duas residências, eu, em tese, devo prestar contas a dois fiscos, a duas autoridades tributárias. Essa era a minha próxima pergunta para você. Se eu não faço isso, e a gente sabe, acompanhando os clientes, que é uma pergunta frequente, muita gente se atrapalha na hora da mudança de residência fiscal e acaba depois trazendo outros problemas, né? Quem não faz isso, por favor, segue aí. Eu gosto muito de responder essa pergunta ilustrando com um exemplo de um caso concreto de um cliente que saiu do Brasil muito cedo, jovem ainda, com 17 anos, porque era jogador de futebol, foi contratado por um time português, né, e, portanto, ele mudou a sua residência, foi residir em Portugal. E ele, portanto, fez a sua carreira na Europa, jogou em grandes times de Portugal, depois na Alemanha, enfim. E num dado momento ele resolve trazer uma boa parte do patrimônio que ele havia feito lá na Europa para o Brasil. Quando ele vai fazer o câmbio, e aí, Bruna, você, ainda bem que temos você como parceira para nos assessorar, mas nessa situação ele se depara com aquele problema perante os bancos brasileiros. Né? Quando ele faz o câmbio para trazer esse dinheiro para o Brasil, o banco brasileiro pergunta: cadê a sua declaração do imposto de renda? E Exatamente. ele diz: mas eu não sou contribuinte no Brasil. Não, você é sim, porque eu estou vendo aqui pelo seu CPF que você é residente no Brasil e você não declarou esse dinheiro no Brasil. Portanto, esse dinheiro não tem lastro, né? E eu não vou aceitar a sua operação de câmbio. Eu gosto desse exemplo porque ele ilustra a consequência a longo prazo de não ter feito esse planejamento. Né? Porque muita gente vai, sabe do problema, adia, não pensa nisso, e quando a gente vai resolver, e óbvio, a gente conseguiu, graças a Deus, resolver, né, a situação do nosso cliente. Foi um processo chato, um dossiê que tivemos que montar para mostrar que, embora ele não tivesse feito a saída, ele já residia em Portugal há muito tempo, na Europa, e lá ele fez o seu patrimônio. É sempre importante pensar nisso previamente. Evita essa dor de cabeça. Estou até jogando aqui contra o patrimônio aqui dos advogados, né? Eliminando um trabalho, mas o trabalho preventivo é sempre melhor. Então, planejar, pensar, pode até ser, né, Fernanda? A gente já viveu essa experiência em que um cliente decidiu manter as duas residências, mas ele tinha ciência das consequências, dos prós e contras. Então, é importante sim planejar e fazer a saída, na maioria dos casos, quando se vai com uma intenção definitiva de sair do Brasil, pode ser a melhor resposta. Não existe receita pronta. A gente gosta de analisar caso a caso, mas via de regra é o melhor caminho. Agora, quando o cliente decide permanecer a residência nos dois lugares, existe algum jeito de evitar a bitributação ou não? Fatalmente ele vai ter que pagar o imposto nos dois lados? Existe sim, Bruna, mas aí de novo a gente começa a adicionar algumas camadas de complexidade aqui na discussão.
né? O Brasil e Portugal, para nossa alegria, né? Nós que trabalhamos com operações, transações transfronteiriças entre Brasil e Portugal, os dois países têm um acordo para evitar a dupla tributação. E esse acordo vai trazer alguns critérios de desempate, né? Eu tenho uma pessoa que é residente em ambos os países. Qual é então a residência que eu vou considerar? Porque pelo acordo, só um país pode tributar, né? Existem inclusive regras não só de desempate, como regras também de compensação de imposto que eventualmente seja recolhido num país, mas é devido no outro. Então, a gente vai ter que explorar esse acordo. Mas, de novo, se você planejar com a devida antecedência, provavelmente você não vai precisar recorrer a esse acordo para tentar se ver livre de uma das cobranças, porque ambos os países estão cobrando. Agora, Fernando, existe em Portugal estruturas que a gente pode fazer uma blindagem patrimonial e essas estruturas são melhores na pessoa física ou na pessoa jurídica? É uma outra pergunta que também todo mundo me faz. Como é que eu blindo melhor o meu patrimônio em Portugal? Olha, Bruna, eu acho que, primeiro, aqui vão entrar algumas opiniões particulares e eu acho que é importante a gente dizer o seguinte. Blindagem patrimonial, a gente pode até dizer que a gente pode criar elementos que possibilitem alguma segurança jurídica, uma maior segurança jurídica, para separar operações comerciais e operações do dia a dia de empresa do que é um patrimônio familiar. Então, é sempre possível fazer um planejamento patrimonial. No entanto, nada é a prova de balas hoje em dia, né? Eu acho que essa é a principal frase. Por quê? A gente mesmo no escritório tem a expertise e atua na busca de ativos de devedores no exterior quando a gente tem credores relevantes. Então, eu tenho credores relevantes no Brasil que querem buscar ativos no exterior, a gente usa escritórios no exterior para buscar informações de patrimônio de várias pessoas, inclusive em paraísos fiscais, sobre a possibilidade desse patrimônio no exterior ser algo a suportar dívidas que estão no Brasil e vice-versa. Hoje, as jurisdições têm tratados para cooperação entre as justiças. Então, é muito possível e acontece o cumprimento de cartas rogatórias do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. Então, nessa perspectiva, sem perder isso de vista, eu posso dizer, é possível sim ter algum tipo de planejamento patrimonial que possibilite separar operações de patrimônio familiar, com vistas a não ter credores facilmente chegando nesses patrimônios, ou nesse patrimônio de maneira geral. No entanto, atualmente, especialmente quando a gente fala na Europa de ter os beneficiários efetivos das entidades declaradas, hoje, em Portugal, quando eu abro uma empresa, eu obrigatoriamente tenho que comunicar ao Ministério da Justiça quem são os beneficiários efetivos daquela empresa. E, portanto, torna-se uma informação pública. Qualquer advogado, qualquer pessoa consegue consultar aquilo. E fica cada vez mais fácil chegar no patrimônio ou nas empresas. Então, eu costumo dizer que a expressão blindagem patrimonial, além de equívoca, pode trazer uma perspectiva errada. Eu acho que o que se deve fazer é um planejamento patrimonial no sentido de que as atividades que são operacionais das pessoas não sejam contaminadas por elementos que são patrimoniais. E aí sim, a gente entender toda a estrutura familiar para conseguir estabelecer o melhor formato para aquela situação em concreto. Dando até continuidade nesse tema aí que você está falando, para a gente pensar num planejamento sucessório para quem hoje vive em Portugal, tem a sua residência fiscal em Portugal, esse planejamento sucessório é muito mais simples acontecer numa pessoa física ou numa pessoa jurídica, por exemplo, como a gente vê nos Estados Unidos, que muita gente acaba criando uma figura jurídica para ter menos impacto na hora de uma sucessão. Tá, eu costumo dizer que uma pessoa jurídica em Portugal só passa a fazer sentido quando a gente tem o desenvolvimento de alguma atividade
ou um patrimônio muito relevante. Né? Ter uma empresa para deter um único imóvel no qual se vai morar ou alugar, muitas vezes o custo de estrutura não justifica. Primeiro porque provavelmente você vai ter que justificar por que você está morando no imóvel de uma empresa, sem ter um contrato de aluguel, sem ter um contrato de comodato, etc. Segundo que, a depender do tipo de empresa, veja, se você resolve comprar em Portugal um imóvel que, por intermédio de uma empresa que está no paraíso fiscal, os impostos são mais caros. A tributação em Portugal para empresas que estão blacklisted, vamos chamar assim, são tributações mais elevadas. É uma tributação mais elevada. Constituir uma empresa em Portugal para deter um único imóvel vai adicionar um custo de estrutura, como além de constituir a empresa, manter um contador para fazer o acompanhamento das obrigações tributárias principais e acessórias, como declarações de imposto e tudo mais. E, portanto, ter um único imóvel, ou ter poucos imóveis em Portugal, no nome próprio, e aí eu diria na pessoa singular, como a gente diz em Portugal, e a pessoa física, pode fazer mais sentido, até porque do ponto de vista de sucessão, a gente olha as regras em Portugal, se a pessoa é domiciliada no país, a sucessão entre pais e filhos e cônjuges é uma sucessão que ocorre sem tributação. Então, diferente do Brasil, que vai ter o ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, em Portugal, essa sucessão próxima dos cônjuges e dos filhos é uma sucessão que não tem imposto de transmissão na sucessão. Obviamente, se for uma sucessão mais alargada, que tenha aqui sobrinhos ou que tenha um testamento que deixa bens para um terceiro, aí vai haver a incidência de imposto de selo numa taxa mais agravada. Mas a sucessão próxima e o planejamento sucessório que considere essa circunstância faz mais sentido na pessoa física. Agora, quando a gente compra um imóvel hoje em Portugal, a gente tem impostos muito similares ao Brasil, certo? Na compra do imóvel e na venda também. É isso, Sim. ou a gente tem alguma coisa diferente? Sim, são impostos muito similares. Eu diria que a aquisição de um imóvel vai ter sempre o imposto de transmissão, que é o imposto municipal de transmissão, equivale no Brasil ao ITBI. Portugal tem uma coisa que chama imposto de selo, que é o Stamp Tax. É um imposto sobre o contrato da venda. Esse imposto de selo e o imposto de transmissão hoje rondam em torno de 7,5% do valor total da transação. Tem algumas circunstâncias que podem ser um pouco menor, mas na média é 7,5%. A gente pode considerar. E é importante que quem vai comprar o imóvel considere não só o sinal que tem que pagar pelo imóvel, o financiamento que possa eventualmente tomar no exterior, que a gente até em princípio acaba por recomendar porque as taxas são baixas, mas também tem que pensar em pagar os impostos que vão incidir sobre o valor total da transação. E na venda, Portugal cobra, se houver um ganho de capital, como a gente chama aqui no Brasil, em Portugal a gente chama de mais-valia, se houver uma mais-valia tributável, vai haver a incidência do imposto de renda sobre 50% dessa mais-valia. E aqui, no Brasil, também acho que vale o Gabriel falar um pouquinho sobre como é que é a tributação do ganho de capital feito no exterior. Perfeito, a gente até atendia um cliente hoje à tarde, um pouquinho antes da nossa live, uma reunião em que a pergunta foi exatamente essa, Bruna. Eu sou residente no Brasil, tenho um imóvel em Portugal e vendi o meu imóvel em Portugal, onde eu vou pagar o imposto, né? Aqui a gente chama de ganho de capital, em Portugal se chama de mais-valia. E a resposta inicial é nos dois países, mas é uma resposta que, claro, ela só revela metade da verdade, porque há sim a possibilidade, de novo usando o acordo para evitar a dupla tributação, de se, nesse caso específico, se reaver o valor ou parte do valor que se pagou aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque o acordo diz que, no caso de ganho de capital ou mais-valia, o imposto é devido no local de situação do bem, então no país em que o bem está situado, e o imposto eventualmente recolhido no outro país pode ser compensado, né, ou abatido daquele a se recolher no país de situação do imóvel.
Então, nesse caso específico, o imposto, em último caso, ele é devido a Portugal. Mas há um descasamento entre a legislação portuguesa e a legislação brasileira, porque o fisco brasileiro é mais apressado. Aqui a gente paga o ganho de capital, né, no mês seguinte ao da operação. E lá em Portugal, né, Fernando, em agosto do exercício seguinte, né, que se apura e se declara. Então, ano, quer olha que dizer, maravilha. quando eu pago aqui no Brasil, eu não tenho ainda imposto pago em Portugal para compensar com o imposto O do Brasil. E muita gente procura essa resposta na internet, ela não está na internet, ela não está a Receita Federal não vai te dar essa resposta, mas a gente já conseguiu com sucesso para alguns clientes desenvolver esse trabalho e restituir o imposto pago ou o valor proporcional àquilo que se pagou em Portugal, restituir junto à Receita Federal para o cliente aqui no Brasil. Então, ele tem esse desencaixe no primeiro momento, com um duplo recolhimento, mas ele vai poder reaver no Brasil o imposto aqui recolhido. O contrário já é mais fácil. Quem mora lá em Portugal e vende o imóvel aqui no Brasil, vai apurar aqui antes, recolher aqui antes, e aí no momento de apurar em Portugal, já tem fácil os dados e o recolhimento para bater. Você vê que em 20 minutos de live, a gente passando quantas dicas importantes vocês já deram e que fica óbvio que todo mundo tem que estar em conformidade com as regras, tanto de um lado quanto do outro, senão a coisa não acontece e depois só complica. Agora, a gente tem muito cliente investidor também em Portugal, pessoa jurídica, que tem, às vezes, empresa no Brasil ou que tem um produto no Brasil que quer começar a exportar para lá, ou vice-versa, muitas empresas portuguesas que estão começando a investir aqui no Brasil. Nós mesmos no escritório temos muitos portugueses que são investidores na questão de construção, né, principalmente no Nordeste brasileiro, no ramo hoteleiro, restauração, etc. E aí, vamos começar do lado de cá, que os brasileiros mais perguntam qual é a estrutura ou as estruturas mais indicadas para começar uma empresa em Portugal, né? Aqui a gente tem Simples Nacional, a gente tem Lucro Real. Como é que a gente começa em Portugal? Que empresa a gente abre? É assim, Bruna, a gente vai enxergar que Portugal vai ter também, assim como no Brasil, sociedades unipessoais, sociedades limitadas e sociedades anônimas. É possível também, num outro nível, ter um fundo de investimento, por exemplo, é possível também estruturar fundos. Então, quando a gente olha esse contexto, eu, de novo, diria que, na nossa experiência, não tem uma resposta dada, não tem uma receita. A gente vai ter que entender qual é a situação patrimonial e operacional de cada entidade. A gente já viveu diversos casos. A gente já viveu casos de que a empresa está no Brasil e quer ter uma operação em Portugal. Tem gente que, por suas características próprias, resolve ter uma filial. Então, a empresa brasileira tem um braço seu esticado e tocando Portugal, vamos dizer assim, numa figura de linguagem. A filial no Brasil, em Portugal, é chamada de sucursal. Quando a gente está diante de uma outra realidade, que é pelas características próprias, a empresa pode decidir ter uma subsidiária em Portugal. Significa que ela vai criar uma filha nessa jurisdição e essa filha vai ter sua operação própria e reportar os seus resultados para a mãe que está no Brasil. E essa estrutura pode acontecer para os dois lados. Pode também, e a gente já viu isso, pode acontecer de o projeto Portugal, vamos chamar assim, ser um projeto que não diz respeito, que não toca a todos os sócios da estrutura brasileira. Então, são apenas alguns sócios que resolvem tocar a estrutura portuguesa e não todos, o que acaba por gerar uma outra entidade composta pelos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, e que tem acordos de cooperação entre si. A exploração de um negócio no exterior não tem só estruturas societárias. A gente pode pensar em contratos de distribuição, em contratos de transferência de tecnologia, em contratos de franquia, por exemplo. A gente tem ajudado muitas empresas a fazer franquia para Portugal. E cada uma dessas estruturas vai ter prós e contras.
o que eu costumo dizer, e o Gabriel sempre está alinhado comigo nisso, porque quando a gente olha só a área fiscal, a gente está enxergando tudo isso com um olho só. Essa é a verdade. Quando a gente olha a estrutura societária junto da fiscal, a estrutura contratual junto da fiscal e outros elementos como sistema laboral, sistema de regulações e licenças, a gente consegue enxergar todo o desenho ou toda a figura. E isso vai representar, entender prós e contras de cada um dos lados. Muitas vezes tomar uma decisão só com base em tributos pode gerar depois um custo regulatório enorme que poderia ter sido compensado nos tributos. Ou pode gerar um custo societário enorme, muitas vezes de CMVM ou de órgãos regulados, ou Banco de Portugal, por exemplo, que poderiam ter sido evitados se você pensasse antes em outras formas de estruturar o negócio. Então, dito isso, eu acho que a conformidade legal acaba sendo muito própria de cada entidade e isso faz com que a gente acabe tendo que estudar situações práticas para poder dar respostas tailor-made, né? E entender a situação de cada um. Muitas vezes a gente vai conjugar isso com a mudança de um ou dois sócios para Portugal. Às vezes alguém está no Reino Unido, o outro está na Espanha, não tem ninguém em Portugal e tem gente no Brasil. Então, a gente acaba envolvendo assessores e consultores nas outras jurisdições para entregar um trabalho completo. É assim que a gente costuma enxergar isso. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que perfeito. Você esgotou muito bem, Fernando, dizendo um ponto que eu acho que é importantíssimo, né? Nenhuma decisão ela deve ser feita só com vistas a reduzir ou diminuir tributos. Eu acho que o tributo pode ser um deal breaker, né? No momento de se pensar numa estrutura, mas ele não deve ser a única causa motivadora que vai levar a opção por essa ou por aquela estrutura, organização. Então, claro, a gente tem que otimizar a carga tributária, porque, de novo, ela pode ser um empecilho ao negócio do cliente. E Portugal, se a gente acha que o Brasil é caro, Portugal também é muito caro, né, em termos tributários. Quer dizer, óbvio que não vou nem entrar aqui na discussão sobre qual país dá mais retorno em termos de serviços públicos. Exato. Mas a carga tributária e a gente tem que conjugar ambas as cargas quando a gente está falando de uma operação transnacional, né, de uma operação que muitas vezes vai envolver uma estrutura lá em Portugal, com sócios aqui no Brasil, seja esse sócio uma pessoa jurídica, uma pessoa física, né, como é que vai ficar essa carga tributária? A estrutura é essa mesmo, montamos uma outra empresa do zero, né? Qual é o regime tributário da empresa aqui no Brasil? Por exemplo, uma pergunta muito comum e óbvia que a gente recebe: eu sou uma empresa do Simples, posso ter um sócio no exterior? Você vai perder, né, o direito ao benefício do Simples, porque a legislação veda a sócio residente no exterior. Então, tem muitos pontos a serem considerados e eu acho que nesse aspecto a gente consegue ter esse olhar, né, conjugado de ambas as jurisdições, como o Fernando bem colocou. E basicamente é isso. Eu acho que a gente está quase caminhando para o fim, então vou te devolver a palavra. Não, eu achei sensacional isso que vocês comentaram e a gente tem tido reuniões com clientes, né? Nós três temos conversado muito com clientes de vários assuntos dentro disso que a gente está trazendo aqui e a gente observa mesmo que uma das grandes dificuldades, né, é cultural de nós brasileiros. Queremos otimizar o máximo de impostos justamente porque a gente tem essa sensação o tempo todo de não retorno, né? A gente vê isso principalmente Fernando, que mora lá em Portugal. Eu tenho certeza que os europeus, os portugueses, enxergam isso de uma forma diferente. A carga tributária é pesada, mas eles enxergam retorno. Então, e um outro assunto que eu vejo que sempre é muito difícil, é muito caro da gente discutir aqui no Brasil e que eu insisto muito com vocês, inclusive, é a questão sucessória, né? O brasileiro está começando agora a tomar um pouco mais de atenção a esse tema, porque ele também muitas vezes monta estruturas esquecendo que pode ter alguma mudança no caminho, né? Ninguém vai estar aqui para sempre. Então, essa questão
de se organizar e se organizar dentro da empresa é muito, muito importante. Mas, como vocês falaram, a gente está caminhando aí para o fim. Eu queria só perguntar uma última coisa, aproveitando que esses dois talentos estão aqui com a gente, que é a questão de que quando eu abro uma empresa em Portugal, automaticamente eu estou livre para operar na União Europeia ou não? Depois eu vou ter que vir com mais alguma coisa. É assim, Bruna, se você vai ter atividades que tocam outros territórios, você tem que fazer registros dessa mesma empresa nos outros territórios. Você vai ter uma filial naquele lugar, vai ter algum escritório naquele lugar, isso a gente chama de estabelecimento estável, né, de acordo com a legislação. Então, as empresas na Europa, de forma geral, têm um passaporte europeu também, assim como os cidadãos europeus. Você pode pegar a sua empresa e registrar nos outros lugares e ela vai ter a capacidade de operar. É diferente de você estar em Portugal vendendo para os outros países da comunidade europeia. Nesse caso, a gente nem chama de importação e exportação, a gente chama de vendas intracomunitárias, que tem regras muito próprias. Até as regras de IVA intracomunitário é completamente diferente da regra interna ou da regra da exportação. Então, a gente tem 3 sistemas de IVA que convivem harmonicamente, um é interno, o outro é o intracomunitário, e o terceiro é de importação e exportação, que vai tratar de países terceiros. Isso vai significar que, a depender do modelo, há sociedades que estão em Portugal que vendem para Portugal, vendem para a Espanha e vendem para o Brasil. O que significa que ela tem as 3 formas de atuação. É diferente se eu tenho essa mesma empresa e quero alocá-la num país diferente, aí sim vou ter que fazer registros locais, vou ter que manter acompanhamento das obrigações fiscais naquele local, especialmente para o regime interno. Então, é possível fazer esse passaporte europeu, é possível registrar em outras jurisdições, mas tem que fazer sentido economicamente. Não é algo que só se faz para ter o passaporte europeu sem ter uma operação efetiva. A gente tem enxergado que as empresas fazem isso só quando elas efetivamente já desenvolveram, muitas vezes, um parceiro local, desenvolveram as atividades e depois vão e assumem essas atividades aos poucos. Então, é assim que costuma acontecer. Bom, eu queria muito agradecer vocês dois por esse bate-papo aqui. Acho que a gente já pôde dar uma luz e principalmente mostrar que é muito fundamental ter planejamento, né? Ter esse planejamento integrado à questão financeira também, que vai acontecendo ao longo do processo, quando você se internacionaliza, quando você muda sua residência fiscal, compra um imóvel. Então, a todo momento você tem não só a questão jurídica para organizar, como as questões de pagamento, e aí a gente bate no câmbio, por isso essa parceria tão feliz que a gente consegue desenvolver um trabalho de altíssima eficiência para os clientes e muita satisfação. Então, eu queria agradecer demais aos dois, principalmente pelo tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso, de poderem bater esse rápido papo e dizer para os clientes que todos nós 3 estamos sempre à disposição para marcar reuniões particulares, para a gente discutir caso a caso, entender quais são as necessidades e poder atender vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, Bruna. Eu quero dizer aqui e dar o meu testemunho, né, dessa parceria fundamental com você. Quantas vezes você socorreu nossos clientes em situações em que algumas empresas de câmbio não entendiam, não queriam entender a peculiaridade, mas situações que, né, você conseguiu resolver e desenrolar de uma maneira muito rápida. Então, é realmente uma honra trabalhar com você, ter essa parceria e obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu quem agradeço. Obrigado, Obrigada, Bruna. Olha, contem sempre conosco, no que a gente puder ajudar. Eu estou geralmente em Portugal, hoje eu estou no Brasil de passagem, estou aqui essa semana, mas a partir de Portugal, eu e o Gabriel aqui a partir de São Paulo e todo o nosso time está à disposição. Muito obrigada. Depois, quem tiver perguntas, pode mandar para a gente no Bedayan, que a gente vai mandando para vocês as posições e a agenda aí, uns bate-papos para falarmos. Tá bom. Um grande beijo. Eu vi que tem entraram algumas várias perguntas aqui. Bruna. Depois Mas
Mas eu acho que a gente acabou passando, então, para não ser injusto com ninguém, eu acho que vale depois a gente retornar ou a gente falar em privado com essas pessoas. Exatamente. Aí a gente responde a todas as dúvidas. Ah, Muito tá. obrigada e um grande beijo para vocês. Obrigado. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.